porque a Bíblia não nos encoraja a fazer isso, a procurar anjos, porque fazendo isso, você pode encontrar o anjo que você não quer. Aí eu fui deitar e falei, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Porque eu vi muita gente testemunhando. Eu tenho medo. E eu tava lá deitado, e eu, Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. Aí eu falei, um dia eu fui orar, eu falei, Senhor, deixa eu ver esse anjo aí, eu quero ver. Você buscar isso, todo dia eu falava, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, porque eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu estava nisso também um tempo atrás, mas quem viu foi meu filho, não foi eu. Escute essa, escute. Bernardo de Claraval ensinava para nós que o nosso anjo da guarda, ele é o nosso mestre, o nosso pastor. Por que mestre? Porque ele nos ensina sobre as coisas do céu, ele existe antes da criação desse mundo. Então veja, Boaventura diz assim, que a partir do momento então que os anjos escolhem, entram na presença de Deus e os demônios caem, Deus revela no íntimo de um anjo, no segredo da sua tenda, da sua alma, que um dia ele vai cuidar de um ser humano também, como presente. Cuidado que ninguém venha enredar vocês usando esse tipo de argumentação, usando palavras bonitas, usando frases de efeito. Todo falso profeta fala bem, não conheço nenhum que fale mal. Aliás, eles falam até melhor do que a gente, né? Em termos de retórica, de comunicação, são craques em fazer isso. E aí enreda o desavisado. E Paulo fala aqui, olha, conforme a tradição dos homens, provavelmente uma referência ao judaísmo e às tradições judaicas, e conforme os rudimentos do mundo. Essa expressão rudimentos do mundo, ela só aparece nas cartas paulinas, se não me engano aqui e em Gálatas. Se não for Gálatas, é Efésios, aqui não tenho muita certeza agora. E essa palavra, literalmente, ela significa as coisas, os rudimentos do mundo, é as coisas mais elementares do mundo, e essa expressão aparece nos escritos gnósticos para se referir aos anjos. Os anjos dominam terra, fogo, ar e mar na filosofia gnóstica, eles habitam nas estrelas, nos planetas, no sol, por isso eles são os elementos mais básicos do universo. Paulo está refletindo aqui o pensamento gnóstico já no início do que ele está dizendo aqui. Então ninguém vem invocar vocês, enredar vocês com esses argumentos de gnosticismo, da filosofia, da retórica. Vocês estejam atentos a isso. Por quê? Primeiro, porque essas coisas não são segundo Cristo. Elas não exaltam a Cristo, não falam de Cristo, não promovem a Cristo. Final do verso 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Desmontou. Com isso ele está dizendo, os neoplatônicos aí, esse pessoal que não quer acreditar que Cristo de fato seja divino, porque não conseguem conceber que a divindade possa assumir a carne, eles estão equivocados. Em Cristo, Deus habita plenamente, corporalmente. Em Cristo, Deus está plenamente revelado. Cristo é corporalmente a plenitude de Deus. E quando Paulo está falando aqui, note que ele está falando no presente. Muitos crentes têm a ideia que Cristo, quando ele encarnou, quando o Filho de Deus veio ao mundo, adquiriu uma natureza humana, ele não se transformou em homem, não é? Ele adquiriu uma natureza humana, adicionou uma natureza humana à sua natureza divina. E, portanto, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando ele morreu e ressuscitou, ele ressuscita no mesmo corpo com que ele morre, só que é um corpo glorificado, corpo glorioso. E ele sobe aos céus com esse corpo, e com esse corpo ele está até o dia de hoje. Tem gente que pensa que quando Cristo subiu nos céus, passou daquela camada de nuvens, né? Acabou a atmosfera, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo, ele pegou o corpo, jogou fora e virou espírito outra vez. Tem gente que pensa assim. Não, Cristo é Deus homem para ser. Paulo está falando no presente, nele habita. Quando Paulo escreveu isso, Cristo tinha morrido fazia 20, 30 anos, mais ou menos, 25 anos mais ou menos, que ele já tinha ressuscitado e subido aos céus. E ele diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está falando do presente, que é o que Cristo é até o dia de hoje. Nós temos um homem à direita de Deus que intercede por nós. Você já pensou nisso? Temos um de nós à direita de Deus, sentado no trono do universo, que nos representa e que intercede por nós. Por isso que ele é mediador daqueles que são salvos. É por isso que é dito, ninguém pode chegar ao Pai senão através dele. E que não há outro, lembra a palavra de Paulo?
Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí, por conta disso, ele diz aqui, no verso 10, nele também estáis aperfeiçoados. Os falsos mestres chegavam dizendo, para você se aperfeiçoar, você tem que adorar os anjos, tem que guardar toda a lei mosaica, tem que fazer todos esses rituais, ascetismo, quebrar a prisão do corpo, a prisão da alma, que é o corpo. Paulo diz, vocês não precisam de nada disso. Em Cristo vocês já estão aperfeiçoados. Não há nada que vocês possam fazer para ficar 1 milímetro mais aperfeiçoados do que vocês já são agora. Vocês em Cristo já são aperfeiçoados. Quer dizer, claro, essa perfeição que nós temos em Cristo, posicional, ela na prática se desenvolve, ela cresce, evolui à medida que nós vivemos nesse tempo aqui. Em teologia nós chamamos isso de santificação, e é um processo que termina na nossa morte ou na vinda de Cristo. Mas eu nunca conseguirei, por mais que eu faça, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, ser mais perfeito do que eu sou hoje em Cristo Jesus, porque minha perfeição está em Cristo e não em mim. Nele estáis aperfeiçoados. Quem está dizendo isso é Paulo, não sou eu não. Nele vocês estão aperfeiçoados. Vocês não podem contribuir nada mais para isso, nada. Neles vocês têm tudo que vocês precisam. E também ele diz, ele é o cabeça de todo principado e potestade. E a gente fica perguntando o que quer dizer isso. Essa expressão principado e potestades também só aparece nas cartas paulinas. Ela aparece aqui, aparece em 1 Coríntios capítulo 2, e eu creio que mais em 2, 3 lugares no Novo Testamento. Essa expressão, ela significa literalmente anjos. Literalmente não. O sentido dela, Paulo usa sempre para se referir aos anjos como sendo os poderes e os principados, já que eles são uma raça mais forte e superior à nossa. Então, Paulo sempre se refere aos anjos assim. O contexto vai dizer, quando ele usa essa expressão, se ele está se referindo aos anjos bons, aqueles que não caíram, ou aos anjos que caíram, ou seja, Satanás e os seus demônios. Então, quando ele fala aqui, ele é o cabeça de todo principado e potestade, ele está falando de maneira geral. Ele está dizendo, Cristo é o cabeça dos anjos. Ele é o Senhor de todos os anjos os servem, se humilham diante dele. Por que é que eu tenho que adorar anjo para chegar até Deus? Esse é o ponto. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Se eu tenho comunhão com o cabeça, o que é que eu vou fazer com o serviçal? Se eu chego direto a Jesus, eu preciso de anjo para quê? É verdade que os anjos são enviados por Deus para nos ajudar, aqueles que vão herdar a salvação. Mas eu creio que uma das razões que Deus não deixa que a gente fique muito consciente da visitação, da ministração e do serviço dos anjos, porque vai nos distrair do ponto central daquele que é o cabeça. Então, a Bíblia manda que eu me relacione com o cabeça, e deixe que os anjos cuidem do resto. Você não precisa nem saber se Gabriel, Miguel está aqui ao seu lado, está perto, o que é que ele está fazendo, se foi ele que livrou você daquele acidente de trânsito, ou daquela briga de rua, ou qualquer outra coisa, que livrou você da doença, eu não sei. E também não procure saber, porque a Bíblia não nos encoraja a fazer isso, a procurar anjos, porque fazendo isso, você pode encontrar o anjo que você não quer. Você vai encontrar um anjo que você não quer, à medida que você se abre para quê? Senhor, manda um anjo. Tem história de seita que começou assim. O mormonismo começou com um anjo Moroni aparecendo a Joseph Smith, de tanto ele pedir a Deus que mandasse um anjo para dizer a verdade para ele. Rejeitou a Bíblia, não queria saber a verdade bíblica, e aí, como está escrito, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, Deus manda a operação do erro para que creiam na mentira. Então não vá atrás de anjo. Você já está em comunicação direta com o cabeça deles. Ele é o cabeça de todo o principado, de toda potestade. Aqui Paulo termina, aliás, essa primeira parte, Paulo está refutando aquelas ideias que estavam entrando lá na igreja de Colossos. E o argumento dele aqui é a suficiência de Cristo. Vocês já estão aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Esses argumentos não glorificam a Cristo. Será que vocês não aprenderam nada? Tudo aponta para o Senhor Jesus, o senhorio dele, a centralidade dele. É por isso que nós julgamos, e é através disso que nós julgamos todas as coisas.
Assista a pregação completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.